Já na imprensa, no CT do Ninho do Urubu. Demorou um pouquinho, mas o Danilo falou com a gente e ele falou sobre essa pressão. Daqui a pouco a gente vai saber mais, ele vai aparecer aqui no Sport Center e vai falar sobre esse momento aqui do Flamengo, mas o Felipe Luiz segue nessa preparação para o duelo contra o Corinthians no final de semana. O Flamengo vive aqui um período de atenção, não é uma crise, mas um período de atenção, porque nos últimos 2 jogos o conhecido Flamengo ofensivo de Felipe Luiz não conseguiu marcar gols. Foram 2 empates, um contra o Vasco e um contra a LDU na altitude, então um clima já de atenção, de mais foco no setor ofensivo para poder voltar a fazer gols e voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem 2 dúvidas para essa partida. O Gonzalo Plata e o Alexandro treinaram só parte da atividade de hoje. A imprensa já nem estava mais no momento gravando. Os 2 eles entraram já no meio da atividade junto com os outros jogadores e ainda são dúvida para essa partida contra o Corinthians. O Gonzalo Plata se recupera de um edema no joelho direito, ele está com dores ali naquela região, ele fez uma ressonância magnética, mas não deu nenhuma lesão, então ele vai sendo avaliado dia a dia para ver como está essa recuperação. Quando ele parar de sentir dores, ele vai estar à disposição do Felipe Luiz. Já o Alexandro está com um incômodo na coxa, desde o jogo contra o Vasco, e vem fazendo um trabalho separado também, deve ficar no banco de reservas para essa partida contra o Corinthians. O Danilo, então, vai chegar agora e vai falar sobre esse momento do Flamengo, o primeiro momento de pressão dele aqui no clube. Vamos ouvir o Danilo. Se eu quisesse viver sem pressão ou com pouca pressão, não teria escolhido vir para o Flamengo, certamente. O Flamengo tem que ser assim, tem que viver com pressão. E é uma pressão para que a gente possa ser líder do campeonato, para que a gente volte a ser primeiro. Então, essa é uma pressão maravilhosa, é um privilégio, certamente. A sequência do ano passa sempre pelo jogo seguinte, né? O jogo seguinte é o jogo contra o Corinthians, no Maracanã. E a importância é a mesma importância de cada jogo, né? O que eu tenho falado aqui é que o nosso objetivo, o nosso foco, né, a nossa prioridade é sempre o jogo seguinte, independente da competição. Acho que é esse o pensamento que a gente tem que seguir trabalhando aqui dentro. Tá aí então um momento de pressão. Danilo muito acostumado, né? Já jogou pro Real Madrid, Juventus, um jogador muito rodado, seleção brasileira, então ele já tentando acalmar os ânimos da torcida. São 2 empates, mas o Flamengo segue se preparando para esse duelo contra o Corinthians. O Pedro atuou por 37 minutos contra a LDU, vem dando passo a passo naquela programação para a volta da lesão no joelho, né? E contra o Corinthians é esperado que ele atue por 45, mas não como titular, vindo do banco de reservas. Então o Pedro podendo aumentar ainda mais a minutagem para essa partida. É isso, Marcela, tá começando a chover aqui, então eu tenho que já devolver, tá todo mundo já correndo pro teto assim para se esconder da chuva, porque no Rio de Janeiro nessa sexta-feira não tem sol. É um clima bem londrino mesmo, bem cinza, Marcela. Ai, gosto do londrino, acho chiquérrimo, viu, Jufa? Londrino pra aí, londrino pra cá também, São Jufo! Não, é na arena, né? Ele tá com medo do Flamengo. É pesado. Ó o Jufo, chama o Jufo. Rodrigo Jufo, trazendo informações, imagens ao vivo do treino do Flamengo. Diga lá, Jufo, bom dia. Bom dia, Bel, amigos do 360. O treino começando, os jogadores aparecendo no gramado para esse treino, visando a preparação para o jogo de domingo contra o Corinthians. Felipe Luiz já começa a quebrar a cabeça com a equipe que vai a campo diante do Timão. O Flamengo vem num período de atenção, né? Os últimos 2 jogos foram 2 empates sem gols, um contra a equipe da LDU e a outra no clássico contra o Vasco. Agora o Flamengo tenta voltar com esse DNA ofensivo, voltar a marcar gols. Isso é uma questão aqui no Ninho do Urubu. E para esse jogo contra o Corinthians, Alexandro e o Plata, que não atuaram contra a LDU, estão fora com o Plata com um edema no joelho, não preocupa, fez uma ressonância magnética, mas não deu nenhuma lesão grave. Ele vem sendo avaliado no dia a dia. O equatoriano é esperado pelo menos para o banco de reservas nesse duelo contra o Corinthians. Já o Alexandro está com um edema muscular também, né? Contra o Vasco ele sofreu essa lesão e segue fora da equipe, está fazendo trabalhos separados. Ele fez um trabalho físico no treino de ontem e hoje é aguardado aqui no campo mais uma vez. Pode ser que o Alexandro também esteja disponível no banco. Muito provavelmente Ayrton Lucas vai fazer o 3º jogo seguido como titular. O Felipe Luiz confia muito no lateral, que tem sido reserva desde a temporada passada, mas que tem aí o voto de confiança do Felipe Luiz. Outra novidade também pode ser o Pedro. Ele vem seguindo um cronograma de minutagem desde a volta da lesão, atuou 37 minutos contra a LDU, foi bem
foi bem, segundo a comissão técnica, né? Foi bem fisicamente, suportou bem a altitude, fez um bom jogo e pode ser que ele atue por um tempo inteiro, por 45 minutos agora contra o Corinthians, muito provavelmente vindo do banco também. O Pedro, essa é a próxima etapa dele nesse cronograma, esses 45 minutos, mais um pouquinho de tempo aí para essa volta, ainda não como titular, mas tendo mais tempo em campo o Pedro, que é uma esperança de gols para o Flamengo. A gente segue por aqui, daqui a pouco o Danilo vai falar com a imprensa, a gente vai acompanhar tudo na programação da ESPN e do Disney Plus, e aí o Flamengo em campo, então, para esse duelo importante contra o Corinthians, afinal, um clássico entre as duas maiores torcidas do país, Abel. É verdade, muito obrigado, Rodrigo Jufo. Imagens ao vivo, treino do Flamengo, Pedro na tela. Esperança de gols para o torcedor rubro-negro. Mas como disse o Jufo, é o pensamento da comissão técnica, do departamento médico, enfim, do Flamengo. Vai voltando aos poucos, ficou muito tempo fora, uma lesão muito séria. Como tem que ser, né, Bel? Como tem que ser. Eu conheço o Eugênio está falando isso e está pensando no Neymar, porque como isso foi comentado aqui outro dia. Sim, dá para comparar. Não tem previsão de jogar, não. Não é verdade? Sim. Não tem nenhuma previsão de jogar o Neymar. Não, mas um jogador, assim, eu não sou médico, não sou fisiologista, não sou fisioterapeuta, mas eu tenho mais de 30 anos de profissão, como jornalista esportivo, acompanhando de perto o dia a dia e tal. E já presenciei e acompanhei inúmeros casos de jogadores que ficam afastados por longo tempo. Um ano, ruptura de LCA e tal. E aí, quando volta? Quando volta, é natural que esses jogadores tenham dificuldades para equilibrar a musculatura. Porque fica muito tempo sem jogar. O futebol hoje é muito físico, exige muito. Então, os exemplos que deram certo, que eu acompanhei, foram assim. Volta, 15 minutos no jogo, 20 no outro, 30 no seguinte. Daqui a pouco fica fora de para a musculatura ir se readaptando, se regenerando. E você, por exemplo, se fala ali, de repente, agora em 45 minutos, do Pedro. Você vai voltando aos poucos, para o jogador voltar com firmeza, com segurança. O que aconteceu com o Neymar, por exemplo, agora foi isso. Ele voltou, desde que ele estreou no Santos, se falava, não, 15 minutos, jogou 30. Falavam 30, jogou 45. 45 já jogou 90. E até que o momento que estourou. Aí ele ficou um tempo fora. Aí voltou contra o Fluminense, já jogou 45. No jogo seguinte já começou, aí não aguentou, estourou de novo. Então, assim, paulatinamente que nem se tudo retorna... é o mundo ideal, né, Eugênio? Eu acho que nem tudo... Eu concordo com você, em relação à recuperação, tempo de voltar, com calma, de maneira gradativa, é que nem tudo é tão o mundo ideal assim. Às vezes tem necessidade do treinador, do time. Mas não pode. O próprio Felipe Luiz falou aí o que acontece? que aquela entrada contra o Central Córdoba não era planejado o tempo que ele ficou contra o Central Córdoba. Ficou mais do que devia. Então, porque ali já tinha uma necessidade, time perdendo, coloca alguém, precisava fazer gol. Isso no Flamengo, você imagina no Santos. Imagina no Santos que dá essas Para a alegria. Ele não foi titular contra o Central Córdoba. Não foi titular, mas jogou mais tempo do que... Sim, mas você vai dosando. Para alívio. Alguns já gostariam que ele fosse titular, bota ele. Para alívio dos adversários, o Pedro volta aos poucos.